minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, os tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos, cegos, o que vale mais? O ouro ou o templo? Que significa o ouro? Vós também dizeis: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar, que significa a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus começa a nos exortar, e Ele vai fazer uma série de exortações, porque muitas vezes há uma hipocrisia muito generalizada no nosso mundo, com relação à fé, às atitudes, ações nossas, que muitas vezes impede do outro mudar de vida, do outro se converter, do outro entrar no reino de Deus. E nós que somos pais, né? Vocês que são pais e mães, precisa muito de estar atento, às vezes, a certas atitudes nossas que mostram certas hipocrisia. Muitas vezes nós temos atitudes e que revelam ações nossas que não são condizentes com aquilo que nós nos propomos a viver como família de Deus. Dependendo da atitude do pai, o filho até perde a alegria de rezar, de ir na igreja. Dependendo da atitude da mãe, o filho ou a filha não vai na igreja. Por quê? Porque muitas vezes nossos pais nos diziam: você precisa ir na igreja, você precisa rezar, mas ele não ia. Ele não vai. É fingimento, é hipocrisia. Olha, você precisa ser um homem de Deus, precisa rezar, mas você não vê ele rezando. Você precisa ir na igreja, na missa, você precisa no encontro de jovens, e aí, mas ele mesmo não move sequer atitudes para ir. Muitas vezes assim. Eu posso dizer muitas vezes que acontecia, às vezes na minha casa, minha mãe, ela rezava, mas eu nunca vi meu pai rezar. Então por que às vezes a gente não reza? Por que a gente tem dificuldade de rezar? De pegar um texto, de
de fazer alguma oração. Eu nunca vi meu pai dizer para mim: olha, tudo que nós temos aqui em casa, a minha família, essa esposa, a sua mãe, foi Deus que me deu. Eu nunca vi meu pai dizer isso. Olha, esta mulher que está do meu lado é uma filha de Deus que Ele me deu. Nunca vi. Vi até meu pai falar mal da minha mãe. Vi muitas vezes. Às vezes vi minha mãe reclamar do meu pai, às vezes a gente ouve, né? Ah, porque seu pai é isso, seu pai é aquilo. Então nós filhos ficamos numa situação, como? Vemos as suas brigas, vemos as suas discussões, às vezes palavras pesadas, que machuca, que fere, que dói, né? Quantos filhos presenciam brigas e o pai agride com palavras daquelas que nenhuma casa de pagão se comporta. Às vezes a gente escuta a mãe falar palavrões que nem pagão fala. E são pessoas batizadas, que vão à igreja, que comungam. São hipocrisias. São atitudes fingidas, que escandaliza, que fere. E aí o filho, como que ele vai acreditar quando a mãe fala? Porque seu pai não presta, porque eu não sei porque que eu casei com este homem. A gente pensa, bom, se meu pai não presta, o que eu sou da vida? O que eu sou? Sou filho de alguém que não presta? Qual vai ser a atitude desse jovem ou dessa jovem? Vai ser boa? Não, porque aquilo vai ficar dentro dela. Ou a mãe diz: ai, seu pai, eu não sei porque que eu casei com esse homem. Ai, meu Deus do céu, tinha tanta gente. E aí, o que vai acontecer no coração daquele filho ou daquela filha? Vai ser algo que vai ficar dentro dele. E como que eu vou obedecer alguém que não presta? Como que nós vamos obedecer? Como? De que jeito? Como que eu vou ter respeito para o meu pai, para minha mãe, se os dois, um fala mal do outro? Fica difícil. Às vezes a gente fica ali naquela situação, e de repente, quando chega a noite, os dois vão dormir, entram no mesmo quarto, e a gente fala: e agora? Quem que está com o problema? Quem é fingido? Quem é hipócrita? Então, muitas vezes, nós percebemos na nossa vida que essas situações de que eles juraram no altar de Deus, né? E a gente sabe, porque a gente vai nos casamentos e a gente escuta: você jura, você promete amar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias da sua vida. Olha, e jura diante de Deus. Jura diante do altar. E daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, esquece. Aí começa a viver de hipocrisia. E aí, como ser abençoado na hipocrisia, no fingimento? Muito difícil. Então, como que esse jovem que vai casar, amanhã ele vai casar, ele vai querer ter a sua família, essa jovem, né, dessa família, esta filha, como é que ela vai para o casamento? Qual que é o espelho do casamento dela? A verdade, a mentira, a vida de oração, a vida de hipocrisia, qual? Então, família, Jesus hoje começa a falar dos doutores da lei, dos mestres, daqueles que ensinam, daqueles que estão à frente, do padre que finge, ou que passa uma vida fingida também, das atitudes daqueles que estão na frente da igreja, que ensina, e que não vivem, e que vivem vida de hipocrisia, ou aquele que coordena um grupo de oração, que coordena um grupo de jovem, que está na frente da igreja e também vive uma vida de hipocrisia, de fingimentos. Como os outros vão se converter a partir disso? Como que a pessoa jura, até jura por Deus, jura por estar no altar, mas não vive o juramento.
E é isso que o Senhor está mostrando, que às vezes nós temos essa atitude. Às vezes a mãe sai da igreja, chega em casa, o marido, onde você está? Está na igreja. Ai, mas você demorou. Aí já viram briga, porque demorou. Olha, estava lá rezando, olha, meu esposo, eu estava lá rezando pela minha casa. Se você quiser brigar, se você não tem fé, perdeu, a minha eu vou manter. Eu vou continuar rezando. Eu não vou brigar com você porque eu fui à missa. Mas às vezes a pessoa briga, discute, fala alto, xinga. E aquela missa que ela assistiu, que ela participou, que ela viveu, e às vezes até comungou do corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, escutou a palavra de Deus, é para ela vir morar no meu coração, transformar. E aí a pessoa sai da porta da igreja, já deixa tudo para trás. Nós jovens, às vezes a gente faz isso, né? Nós vamos lá no grupo, e às vezes depois sai, e nós dizemos às vezes de fingimentos. Então hoje Deus está dizendo das hipocrisias que existe no mundo, e se a gente não tiver cuidado, nós cristãos iremos viver igual os pagãos, e temos atitudes de pagãos nesse mundo. E aí vai ser triste, porque as pessoas, muitas vezes nós vamos com as nossas atitudes impedir do outro se converter e ir para o céu. Muitas vezes a pessoa vai deixar de rezar, de ir na igreja, por causa de atitudes de hipocrisia que está na frente dele. Como pode uma pessoa que diz que é de Deus e faz isso? Às vezes até as atitudes são terríveis, mesquinhas, altamente condenáveis, né? E que tristeza é isto para uma pessoa que está querendo se converter, querendo se mudar de vida, né? Querendo ser uma pessoa nova. É horrível para quem quer experimentar a transformação. Esse dia eu estava atendendo uma jovem, ela dizia assim: padre, eu rezo para meu pai para que ele, pelo menos, vá, pelo menos uma vez na vida, pelo menos na sexta-feira da paixão, à igreja. E esse dia, ela convidou ele: pai, você não quer ir na igreja comigo? Ele falou: o que você está fazendo lá? Você está perdendo o seu tempo. Vai passear, vai para a boate, vai viver a tua vida. Olha, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo de ir lá na igreja. O que isso vai te dar? Se eu fosse você, eu estava, olha, na boate, dançando, saindo, aproveitando a sua vida. Você está perdendo o seu tempo. Olha, fechou toda a alegria daquela jovem de ser de Deus. Levando ela para quê? Ele prefere às vezes que a filha dele seja prostituta, seja uma vadia, viva uma vida devassa, do que uma vida de Deus. Às vezes, olha a atitude. E ela fala assim: padre, como pode uma pessoa chegar a esse limite de falar para mim deixar de ir na igreja? O meu próprio pai dizendo para mim deixar de ir na igreja, para viver uma vida lá fora, de bebidas, de boate e de coisas mais, porque aquela coisa vai arrastar para o mundo muito pior do que ele imagina. Depois, quem vai resgatá-la? Quem vai devolver a sua dignidade? Ele fecha as portas do céu para ela. Ele está dizendo para ela que é melhor ela ir para o inferno fazendo tudo. E nós precisamos disso. Nós precisamos saber aquilo que nós vamos fazer dentro da nossa casa, né? E é tão lindo quando um casal precisa de conversar, precisa de discutir certos assuntos, porque existem assuntos que precisam ser conversados entre esposa e esposa, mas quando entra no quarto e fecha a porta, e ali os dois resolvem. Sai lá fora como um homem que conversou com a sua esposa, reconciliado, resolveram o problema, não precisou de gritar, não precisou de ofender, não precisou de xingar, porque o homem de Deus, a mulher de Deus não precisa disso. É o que mostra a primeira leitura de hoje, né? Que vai mostrar: sois o número dos escolhidos de Deus. Nós não somos qualquer povo.
Não somos qualquer pessoa. Somos dos números dos escolhidos de Deus. Nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da sua fé, o esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Olha, somos esse povo. Somos esta família. E nós precisamos dessas atitudes, desta graça. E está dizendo, é a força do Espírito Santo que faz tudo isso. E ele nos é dado em abundância. Nós somos revestidos da abundância da graça de Deus para sermos este povo, esta família. Olha, a imagem nossa, quando Deus faz, Ele faz olhando a imagem nossa. As mulheres têm essa imagem aqui, ó, da mãe cheia de graça, da mãe bem-aventurada. Os filhos têm essa imagem do filho amado de Deus, das filhas amadas de Deus. O pai é o sinal de José, daquele que abre mão de de todo o seu ser para ser tudo na sua família. Ele é a bênção da sua família, é a cabeça da sua casa. A mãe é a videira fecunda de Deus. A mãe é essa videira fecunda. É essa mulher, a videira de Deus, aquela que gera filhos para Deus, aquela que é enxertada no seu amor e enxerta seus filhos da graça de Deus, do poder de Deus. O pai é aquele que cuida do filho, como propriedade de Deus. E ele vai educar o filho para esta graça. Porque ele sabe, que lindo, quando a gente pega aqui no Eclesiástico 30, vai dizer assim, o pai que educa seu filho, ele não se arrependerá, no Eclesiástico 30, porque se ele morrer, ele vai deixar alguém no seu lugar, como se fosse ele. A mãe cheia de graça, a mulher bem-aventurada, se ela morre, ela deixa a sua filha como se fosse ela no seu lugar, uma semelhante a ela, cheia de graça. Por quê? Porque ela formou aquela filha para isso. E é tão lindo. E é tão lindo isso. Às vezes a gente vê muitas meninas, muitos rapazes, às vezes o pai morre, ele fica como arrimo de família. Verdade ou não é? Fica, toma conta, cuida da família, cuida dos irmãos. Tem família que a mãe morre, a filha toma conta. Olha, assume toda a família. Deixa de casar, tem filhas que deixam de casar. Abre mão até do casamento, da sua vida, para cuidar dos irmãos. Conheço muitas que abriu mão da sua vida e ficou cuidando dos irmãos. E teve irmã que tinha irmão ainda que era deficiente, especial, um filho especial. Já vi irmãs que ficaram 30 anos cuidando do irmão, até morrer. Porque abriu mão da sua vida, porque ela foi enxertada nesta graça, foi fecundada neste amor, e a mãe deixou alguém semelhante a si para cuidar da sua casa. É o filho. Por isso, quando nós também pegamos aqui no Eclesiástico 3, vai dizer, olha que lindo, filhos da sabedoria formam a assembleia dos santos, a assembleia dos justos, e o novo se compõe, é tudo, ele, obediência e amor. Os filhos de Deus, o esposo, a esposa, nós filhos, tornamos um para com o outro, em obediência e amor, para formar a assembleia dos santos, dos filhos de Deus. E aí vai dizer, ouvi, meus filhos, o conselho do vosso Pai. Segui de tal modo que sejais salvos. Deus quis honrar os pais pelos filhos. Olha, Deus quis
que os pais fossem honrados pelas atitudes dos seus filhos. Se o pai é honrado e dá ao seu filho toda a honra e forma ele no caminho de Deus, esse filho será a sua alegria, será a sua bênção. Ele não vai extraviar nem para a direita e nem para a esquerda. Se o pai faz isso com a sua filha, a mãe faz, o pai e a mãe fazem com a sua filha, mesma coisa. Vai tornar essa grandeza. Por isso Deus está dizendo, Deus quis fazer isto. Aquele que cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Deus deu a autoridade da mãe sobre nós. Por isso que quando o nosso pai nos abençoa, nós somos abençoados. Por isso quando a nossa mãe nos abençoa, nós somos abençoados. E muitos filhos perderam o gosto de pedir bênção para o pai e para a mãe. Perdeu a alegria de pedir a bênção, né? Nós que somos mais velhos aí, quando eu chego em casa, às vezes a gente acaba descuidando, né? Descuidando de tomar a bênção. Quando eu chego em casa, eu passo perto da minha mãe, às vezes eu não falo, ela fala, Deus te abençoe. Aí eu falo, benção, mãe. Eu tenho que pedir bênção. Mas às vezes a gente, por negligência, esquece, mas a minha mãe não esquece de abençoar. Posso estar lá, minha mãe não enxerga, mas quando eu chego perto, bom dia, mãe. Ela, Deus te abençoe. Bom dia nada, Deus te abençoe. Que bom dia. Deus te abençoe. Então, em todos os dias, a minha irmã, meu sobrinho, todos que moram lá na minha casa, a minha mãe fala, Deus te abençoe. Aí ela treina o neto, chegar perto dela, benção, é bênção. Então, portanto, ele vai fazer isso. E ele vai dizer, quem honra a sua mãe é semelhante àquele que acumula tesouros. Quem honra o pai achará alegria nos seus filhos e será ouvido no dia da sua oração. Aquele que honra o pai gozará de vida longa, e quem obedece à mãe e quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra seu pai e sua mãe. E aí vai entrar o quarto mandamento. Quem honra o pai e a mãe terá uma vida longa sobre a face da terra e será feliz. Por isso, às vezes, tem um probleminha. Muitas vezes nós sofremos porque nós cometemos pecado contra o nosso pai, nossa mãe, desonramos eles. Mesmo, vai dizer aqui, continuando, vai dizer o seguinte: a bênção da mãe, a bênção paterna fortalece a casa dos filhos. A maldição arrasa até o alicerce. Uma maldição de uma mãe arrasa o alicerce de uma casa. Uma maldição de um pai arrasa o alicerce da casa. Por isso, cuidado da boca do pai e da boca da mãe. Cuidado na hora de abrir a boca. Mesmo que o filho não está passando por uma fase boa, está passando por dificuldades na sua afetividade, com drogas, com alcoolismo, com a vida meia irregular. Mesmo a filha. Ninguém quer uma filha devassa. Ninguém quer uma filha perdida. Ninguém quer. Nem Deus, nenhuma pessoa. Mas às vezes acontece. É a hora da gente juntar forças e abençoar e mostrar que ela vai sair daquilo no poder de Deus. Minha filha está ruim, mas Deus vai te santificar. Deus vai te resgatar desta vida. Meu filho, Deus vai te resgatar. Porque eu te consagrei, eu te batizei. Você pertence a Deus e eu estou rezando para que você seja vitorioso. Vitoriosa. Aqui está. A bênção paterna fortalece a casa do filho. Não te glorie, aí vai dizer aos filhos, Deus está dizendo, não te glorie pela desonra do teu pai, pois a vergonha dele não poderá ser glória para ti. E um pai sem honra é uma vergonha para o filho. Deus sabe disso. Meu filho, ajuda a velhice do teu pai, não o desgoste durante a tua vida,
Se mesmo o espírito dele desfalecer, sede indulgente, não o despreze, porque te sente forte, pois a caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, será-te dada uma recompensa. Mesmo que minha mãe tenha defeito que talvez eu não goste. Eu conversava com um rapaz hoje que eu vim de viagem. A mãe dele era alcoólatra. O pai também. Às vezes ele gastava todo o dinheiro, e não comprava arroz, feijão. Gastava tudo com bebida. E ele trabalhava. Às vezes ele chegava em casa da escola, não tinha nada para comer, nada. Ele tinha que dormir com fome, porque todo o dinheiro eles gastavam com bebida. Todo. E ele hoje é um homem, ele cuidou da mãe, fez uma casa para a mãe, porque os dois se separaram, fez uma casa para o pai, arrumou a aposentadoria para o pai dele, cuida da mãe. Eles o abandonaram, deixaram ele embora, puseram para fora, fizeram tudo. E ele hoje cuida, ele tem condição. E ele não se perdeu. Ele não saiu para o alcoolismo, não saiu para a droga, não saiu para a violência. Ele trabalhava e levava o dinheiro para a mãe dele, mesmo sabendo que ela ia usar o dinheiro para beber. Ele punha na mão dela, comprava as coisas. Não importa quem é minha mãe. Ele fala, não importa. A minha mãe é esta mulher. Por isso Deus o abençoou. Hoje é um homem abençoadíssimo. Por quê? Ele fez de toda a desonra do seu pai, de toda a desonra da sua mãe, glória para ele. Cuidou, acumulou tesouro no céu e não escandalizou. Pelo contrário, ele quis fazer daquilo uma bênção para a vida dele, fazendo com que ele não cometesse os mesmos erros e depois não fizesse com a família dele o que o pai e a mãe fez. Porque ele quis fazer isso aqui, ó. Ele quis saber que o pai, na sua infinita incapacidade, perdeu o juízo, abandonou a sua família, traiu a mãe dele, foi morar com outro, olha quantas coisas. Mas ele deixou para lá. E aí depois, quando ele teve condição, ele foi buscar o pai dele. Ele disse que quando ele chegou para buscar o pai dele, nem cachorro moraria naquele lugar. Onde estava o pai dele morando? Ele tirou o pai dele daquele lugar, alcoólatra, continuando a beber, numa vida errada, ele tirou de lá, arrumou um lugar, colocou o pai dele, esperou a hora certa para ele parar de beber. Teve que lutar. Agora o pai dele não bebe, a mãe não bebe. Internou na clínica, internou 2 vezes, internou 3, internou 4. Ele não desistiu do pai e da mãe. Não é fácil, não. Ele não desistiu da sua família, porque ele falou, esta é a minha família. Esta é a minha casa. Estes são os meus. Porque ele está vendo agora a bênção que Deus dá para ele todos os dias, todos os meses. Deus santifica, ele tem uma família maravilhosa, tem filhas maravilhosas, tem uma esposa maravilhosa. Porque Deus o acumulou de bênçãos do céu. E já tem uma bênção reservada para ele lá no céu, ainda mais, para acumular. Porque ele deixou que tudo aquilo que foi de fingimento, de hipocrisia do seu pai, ele transformou em bênção para a sua casa e para a sua família. Bênção para si. E nós podemos fazer isso. Deus faz isso conosco. Não nos deixa perder, mas faz a gente transformar a nossa vida em bênção para o outro, mesmo que o outro não sabe viver bem conosco. Então, Deus está dizendo, meu filho, minha filha, não fique escandalizado que seu pai errou, se ele cometeu adultério, se ele caiu na bebida, não importa. Reze por ele.
Reze. Eu rezei para meu pai 28 anos para ver se ele convertia. Até morrer. Eu peguei firme de oração. Eu tenho certeza de que no dia que ele morreu, Deus o recompensou com as minhas orações. Ele não se converteu nesse mundo, mas eu tenho certeza que ele foi para o céu porque ele pecava, eu rezava. Ele pecava, nós rezávamos. Ele pecava, nós rezávamos. Quem vence? O pecado ou a nossa oração? Quem tem o poder é Deus. E nós precisamos acreditar que a nossa oração não ficará sem resposta. E que as nossas atitudes em Deus, ela nos dará a graça de sermos vencedores. E que toda hipocrisia foge da nossa casa. Meu filho, você precisa rezar. Vamos comigo. Nós pais, nós temos que puxar. Nós que temos que levar nossos filhos. Pegar pela mão. Meu filho, eu não quero te perder para o demônio, pelo mundo, pela desgraça, pelo vício. Você tem que andar comigo, porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Quando eu fui ter você com a sua mãe, nós pedimos a Deus para que fosse um filho de Deus, um filho abençoado. E você é um filho abençoado, porque Deus te concebeu para nós. Amém? Põe a mão no seu coração. E vamos dizer a esse Deus: Senhor, tira do nosso coração toda a hipocrisia, todo o fingimento. Se eu, em alguma atitude, escandalizei meus filhos, escandalizei a minha casa, até mesmo bloqueei a sua vida de ir à igreja, de rezar, se eu nunca falei para o meu filho que foi Deus que me deu tudo, até ele é um presente de Deus para mim, a minha casa, os meus bens, tudo que tenho, até mesmo eu sou um presente de Deus para a minha família. Foi Deus que me concebeu no ventre da minha mãe, para que eu fosse uma bênção para a minha família, uma bênção para a minha casa. Pelas vezes que meus filhos não me viram rezando, pelas vezes que eu não falei de Deus para o meu filho ou para a minha filha, pelas vezes que eu não falei de Deus para a minha esposa, para o meu esposo, pelas vezes que nós não rezamos juntos. Senhor, dai-nos esta graça. Se o tempo passou, Senhor, se estas coisas estavam na minha casa, eu quero que a partir de agora, Senhor, a minha casa, a minha família, seja esta família de Deus, assim como a família de Nazaré. Que as minhas atitudes diante dos meus filhos, diante da minha família, sejam atitudes pensadas para não escandalizar, para não fazer que eles sintam hipocrisia minha ou fingimento da minha parte, mas para que eles possam viver a plenitude da família de Deus e sentir gosto, alegria, paz, felicidade de ser da família de Deus, de ter o prazer de ir na igreja e de saber que a minha vida foi transformada por esse Deus, e que Deus transforme a minha casa. Eu quero também, Senhor, diga, eu quero também, Senhor, te consagrar os meus filhos, tudo que tenho, a minha vida, a vida daquele que o Senhor me confiou. E se na minha juventude eu desonrei meu pai, desonrei a minha mãe, isso tornou maldição para a minha vida, se isso está bloqueando a minha vida, eu quero renunciar, Senhor. Pelas vezes que eu escandalizei meu pai, que eu escandalizei a minha mãe, que eu escandalizei alguém da minha família com as minhas atitudes, eu renuncio, Senhor. Todas as minhas atitudes egoístas, de vaidade, de soberba, de autossuficiência, pelas vezes que eu xinguei, reclamei, falei mal, e meus exemplos, Senhor, fechou o céu para alguém, fechou a graça para alguém, a bênção para alguém. E se saiu alguma palavra de maldição da minha boca contra os meus filhos, contra alguém da minha família, eu estou renunciando a esta maldição.
Eu quero que a minha casa seja abençoada, que os meus filhos sejam abençoados, para que o alicerce da casa deles seja o alicerce de Deus, da rocha de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Porque a nossa casa, Senhor, é a casa da família de Deus. Que teus anjos estejam ali, Senhor, protegendo, combatendo por nós, nos dando a vitória sobre todas as dificuldades que está batendo, e tudo, Senhor, que está bloqueando a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa prosperidade. Mande embora, Senhor, tudo isto, Senhor, para que a nossa casa seja cada vez mais esta casa da família de Deus, a casa da família de Nazaré. Eu quero te consagrar, diga mesmo, estenda a mão aqui para a família de Nazaré. Peça agora esta graça, que a sua casa se prefigure naquela que é cheia de graça, naquele que é justo, naqueles que são o filho amado de Deus. Sim, nós te pedimos, família de Nazaré, a exemplo desta família, queremos também que a nossa seja. Obrigado, Pai, por nos dar esta graça, nos dar esse exemplo, e que assim a gente possa viver todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus, pedir que seja assim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!